mais. Então, galera, para eu começar essa nossa pauta desde já e para que ela fique mais interessante, mais atrativa, eu vou já chamar para cá ela, que está atualmente morando em Portugal e que vem fazendo um trabalho de empoderamento feminino demais, top, para que a mulher possa vir e botar para fora a sua energia de poder, o seu ki, a sua energia vital, a energia feminina. Então, essa pessoa tem se desenvolvido muito, nós nos conhecemos já faz alguns anos e com certeza é uma pessoa que vem cada vez se desenvolvendo mais como ser humano e auxiliando pessoas a se desenvolverem também. Então, vamos lá, vem para cá, Anaí. A Anaí sempre foi uma pessoa com uma facilidade de comunicação e com uma energia muito forte a ser transferida. Bom É muito bom ter essa energia dia! dela. Bom dia, Anaí. Bom dia, Pra... Márcio! Tudo Prazer bem? imenso te receber por aqui. Com certeza, com certeza. Eu também. Vocês estão me ouvindo bem aí? Maravilhosamente. Coisa boa. Grande prazer poder bater esse papo com você aí, nessa semana tão importante, né? De comemoração para as mulheres e eu acredito que para os homens também, porque tem muita coisa boa acontecendo, acho que na vida de todos nós. É isso aí. Na realidade, o que acontece? Como eu citei anteriormente, o que eu entendo é que a mulher evoluindo acontece naturalmente a evolução do homem. O homem evolui naturalmente. E é óbvio que alguns paradigmas têm de ser quebrados, têm de ser alterados, né? O paradigma literal do machismo, o paradigma do homem que ainda quer ter o controle sobre a mulher, do homem que ainda quer submeter a mulher, seja num contexto profissional, amigável ou até mesmo sexual. É E isso é verdade. algo que a gente percebe que aos poucos tem se alterado cada vez mais. Nós vemos muitos homens já com uma consciência muito maior do poder da mulher e como ele pode utilizar desse poder feminino a seu favor. Ou seja, como o homem pode fazer com que ele se sinta melhor e mais forte a partir do possibilitar o despertar feminino, o despertar da mulher. Então, Anaí, me diz Perfeito. aí, o que tu tem percebido nesse período com todo o trabalho que tu tem feito, cada vez mais fortalecendo e potencializando as mulheres que tu atende, dentro do projeto que tu tem? Fala um pouco para Ótimo. nós sobre esse projeto e me diz como é que tu tem percebido essa evolução das mulheres. Ótimo, Márcio. Então, assim, bom, como você falou no início ali, né? Eu moro em Portugal, faz 2 anos que eu tô aqui e já trabalho há 15 anos como sexóloga. Então, o que que acontece? Nesse processo, eu pude perceber que as mulheres cada vez mais, principalmente nesses últimos 5 anos para cá, passaram a levantar essa bandeira do empoderamento feminino, mas vai muito além do que o poder pessoal individual, né? Eu penso muito na questão da sororidade, do apoio, ainda tem muita competição, ainda tem muita concorrência, mas eu percebo que as mulheres estão cada vez mais se comprometendo na sua evolução, no seu despertar, né? No seu amadurecimento. E é óbvio que a nossa sexualidade ela está diretamente ligada com isso. Então, para mim, uma das chaves, um dos segredos do sucesso de qualquer relacionamento é a comunicação. Porque quando a gente... Primeira coisa é a gente se conhecer, né? A gente saber aquilo que é importante para nós, e aí entra a questão do desenvolvimento, a gente saber o que nos faz feliz, qual que é o caminho que a gente quer trilhar, aprender com os nossos erros, né? E por aí vai. E junto com tudo isso, quando você se conhece, você traz para dentro da relação e aí você consegue ir para outro patamar. Ou, mesmo assim, sozinho também. Então, meu trabalho ele está muito direcionado para essa coisa de ajudar a pessoa a despertar, a ela se conhecer, ela se permitir, ela se entender e observar que mesmo cometendo erros né, e passando por experiências, isso sim vai trazer um ensinamento, um aprendizado, fazer com que ela consiga melhorar, digamos assim, a sua vida íntima e sexual, porque sexualidade é muito além do que o ato sexual em si, né? É toda a nossa composição, os filhos, é a forma com que a gente lida, da forma, né, que nós fomos educados, a forma com que nós nos relacionamos com as pessoas e por aí vai. Sem sombra de dúvida. E é muito legal porque, na realidade, o que a gente vê? A gente vê que
muitas mulheres, e fundamentalmente, obviamente, isso acontece com as mulheres, né? O homem tem muito menos inibições em relação a isso, por quê? Porque essas travas sexuais são mais ligadas à mulher, por toda a castração psicológica que foi constituída ao longo da vida em cima das mulheres. A mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, né? Eu até comentei na live de ontem, prenda prende tuas cabritas, que meu bode está livre, coisas desse nível. É como se a mulher tivesse uma obrigação de ser a correta e que, inclusive, diga-se de passagem, muitas vezes o erro masculino ainda seja culpa da mulher. Se ele mexeu contigo é porque tu permitiu. Se ele mexeu contigo é porque a roupa não estava adequada. Se ele fez isso é porque tu permitiu. Então, quer dizer, como se a mulher tivesse uma responsabilidade, inclusive, sobre as atitudes masculinas e ela tivesse que cuidar do comportamento do homem. Porra, já não é fácil cuidar de si, ainda tem que cuidar do terceiro, entendeu? Mas se tornou esse peso muito grande que foi ofertado para as mulheres. E esse peso fez com que a mulher, por vezes, percebendo que tinha uma responsabilidade muito grande sobre a sua sexualidade, inibisse essa sexualidade. E, por conseguinte, junto com esta inibição, que por vezes vinha trazido com esta crença de uma cultura machista, infeliz e pesada, literalmente, fizesse com que a mulher acabasse, por conseguinte, também se inibindo no contexto de tipo, eu não posso ser feminina, eu não posso ser mulher, eu não posso ser uma pessoa que conquista, que convence, que sensualiza, porque sensualizar é feio, é coisa de vagabunda, é coisa de não sei o quê. Essas nomenclaturas que eram utilizadas e que muitas vezes as pessoas, as mulheres compravam como uma verdade para si, que ela não poderia ser sensual porque estava associado a um outro tipo de linguística negativa. Então, eu vejo que é muito comum a mulher, por vezes, estar vivendo dentro de uma caixa onde ela sequer tem o direito de falar. O homem fala, ah, foda-se, porra, ah, caralho. A mulher não pode falar. Quer dizer, naturalmente a gente já vê a mulher hoje muito mais livre para fazer isso, mas era uma inibição que se tinha muito forte anteriormente, até da própria linguística da mulher. Então, havia, na minha percepção, um aprisionamento da mulher, fundamentalmente no conceito sexual, que envolve sensualidade e outros fatores. E esse aprisionamento gerava, por conseguinte, também um aprisionamento do ser feminino, que é composto por tudo isso. Entende? Que é composto por todo esse conjunto, que vem bem ao encontro do que tu citou, que é a comunicação, ou seja, não poder se expressar sobre quem se é. Exatamente. E, Márcio, eu acho importante eu sempre procuro trazer isso, né, nos meus vídeos, nas lives, que muitas vezes a gente coloca a responsabilidade na outra pessoa daquilo que a gente não faz. Então, muitas mulheres acabam deixando de agir como gostariam, né? Ou de ter uma vida mais liberta, com medo do julgamento dos outros. E não só isso, mas quando acontece, e aí eu deixo bem claro aqui, não estou defendendo nem os homens e nem as mulheres, é apenas uma colocação. É mais fácil, às vezes, a gente culpar e criticar o homem por alguma atitude que ele está tendo conosco, quando muitas vezes nem ele sabe o que ele está falando, né? Porque nós não, eu friso isso, reforço isso. Nós não fomos educados sexualmente. Nós não fomos educados para falar sobre sexo, para conhecer a nossa sexualidade, para entender o que se passa, menos ainda para falar sobre a nossa intimidade. Então, o que acontece? Quando o homem vê uma mulher ali, né, ou mais exposta, mais peladona e tal, é natural que ele tenha essa resposta instintiva sexual, porque os homens foram criados com essa liberdade maior. Mas veja bem, liberdade não é conhecimento, são duas coisas completamente distintas. Então, o que acontece? É óbvio que o homem, até por ter essa naturalidade com o seu corpo, né? Eu costumo dizer, ó, o menino, a criança, desde pequenininho, pega no pintinho, faz xixi na rua, pode fazer aqui, pode... já teve essa liberdade, não vê essa maldade. E a mulher já era completamente diferente. Então, eu percebo que mulheres, por exemplo, eu tenho, inclusive, pacientes que eu trabalho ao longo desses anos, né?
que elas jamais elas vão se sentar numa mesa, num restaurante ou um encontro de amigos sem cruzar a perna, porque aquilo foi ensinado para ela 30 anos atrás, que mulher não pode sentar com a perna sem cruzar. Então, são coisas tão simples, mas que podem gerar e afetar de tal forma a nossa sexualidade, nos inibindo, nos causando um monte de preconceitos e de ideias concebidas que a gente não sabe nem de onde vem, né? Então, da mesma forma com que o homem tem a liberdade sexual de ir e vir, de experimentar e de fazer um monte de coisa, as mulheres também têm. A diferença é que muitas das mulheres, elas não se sentem dignas de passar por isso ou de experimentar, já com medo do julgamento, que elas mesmas compram. Então, é um processo muito direcionado para o autoconhecimento, Márcio. Para mim, não tem nada que explique melhor a pessoa que é mais bem resolvida na questão sexual e na questão afetiva e sentimental do que o autoconhecimento. É saber aquilo que você quer. E o que você quer não tem nada a ver com o caminho do outro. Não tem nada a ver com o que o outro diz que é bom para você. Que eu acho que é o que faz toda a diferença. Assim. Não, sem sombra de dúvida. Eu acho que uma coisa interessante do que tu citou é assim, assumir a responsabilidade do que é mais importante, que é a sua própria vida, assumir a responsabilidade do que é mais importante, que é a capacidade de admitir que a mulher tem esse direito. Em primeiro lugar, é compreender e entender. Eu tenho esse direito, é um direito meu. Segundo ponto é entender. Eles também são ignorantes. Ou seja, existe uma ignorância no contexto da ausência do conhecimento, do que é ignorado, literalmente. Né? Ignorância vem do conceito de ignorar. Ignorar é não se fazer conhecer sobre algo. Então, muitas vezes, e muitos homens não têm esse conhecimento, porque tem uma cultura, isso é tão cultural, porque assim, a pessoa não sente falta daquilo que a ela não foi apresentado. Exatamente. A pessoa não consegue sentir falta de algo que nunca foi apresentado para ela. Conhece. Porque não conhece. Então, veja bem, mas aí o que é muito interessante diante do que tu citaste é o seguinte, cabe primariamente a mulher se posicionar no contexto do que é meu por direito. Isso. O que é meu? Segundo ponto, autoconhecimento. Tá, isso aqui é um direito meu, mas eu usufruo desse direito? Porque é muito interessante perceber, porque muitas mulheres são machistas, mas elas não se dão conta de que são machistas. Elas atuam machistamente, mas não se dão conta. Por quê? Porque também estão vivendo um looping, um movimento em looping. Ah, mas Márcio, eu já me dei conta, eu já não aceito mais. Legal, parabéns, eu não estou falando de ti. Eu estou falando daquela pessoa que ainda não se deu conta e que atua machistamente. Entende? E é muito comum. É muito comum, sem querer, a mulher mesmo se colocar numa posição de machista. Machista com suas amigas, machista com o seu cônjuge. Muitas vezes o marido vai lá e pede a posição X, ou ele quer uma coisa mais liberta, e ela, não, isso não pode, eu não faço isso, não faço isso. Ela não está se liberando sexualmente. Ela não está liberta, entende? Então, quer dizer, ela muitas vezes se coloca numa posição de submissão, porque o homem tem que mandar, porque o homem tem que dizer. Então, às vezes, as mulheres entram nesse processo de sequestro da subjetividade, de relacionamentos abusivos. Por quê? Porque muitas vezes ela fica ali de pedinte, posso isso, posso aquilo, o que tu acha, o que tu acha? Uma coisa é você fazer uma troca e ela não tem uma opinião formada, né? Ela não tem uma opinião formada. No dito popular, ainda mais do sul aí que se usa muito, é muito Maria vai com as outras. O que disser para ela topa, ela vai, tá tudo bem, né? Então, e o que acontece no que diz respeito a essa questão sexual? Eu penso que assim, primeiro que mundialmente a gente está tendo acesso mais a informações. Então, eu até comentei isso agora uns dias atrás numa live, que antigamente, Márcio, eu digo antigamente há 2, 3 anos atrás, é muito pouco tempo atrás. A gente não via lives com sexólogos, com especialistas, com pessoas falando abertamente sobre sexo, né? Explicando, orientando, trazendo esse conhecimento. Era uma coisa difícil, porque foi um processo de amadurecimento, aceitação. Então, assim, se hoje a pessoa ela se sente, né, envergonhada, se ela está tendo algum problema, né, alguma questão que está afetando ela na intimidade, muitas vezes ela não vai ter coragem de procurar um especialista, um médico, porque ela nem sabe quem procurar. Então, a gente volta no mesmo tempo da ignorância. Quando os casais me dizem que estão enfrentando algum problema em relação à sua intimidade, à sua sexualidade, né? Ah, tô sem libido, não tô com desejo, não tô com tesão. A gente tem que entender que
a nossa vida sexual, ela sofre interferências e influências o tempo inteiro de tudo que está acontecendo. Primeiramente por uma questão hormonal, certo? Então, estamos vivendo um processo pandêmico, estamos muitos aí sem trabalho, sem dinheiro, né? Com muitas coisas acontecendo. Isso faz com que o nosso nível de cortisol dispare, fazendo com que os nossos níveis, os hormônios que estão relacionados com prazer, eles sofram uma alteração imediatamente. Então, biologicamente, você não vai pensar em sexo. Começa por aí. Então, o que acontece? Se o casal não tem essa sintonia, essa sincronicidade de sentar e conversar, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa intimidade? Um empurra para o outro. Que é mais fácil, né? A responsabilidade é sua. Então, e aí entra a falta da comunicação, e não só isso, mas às vezes a mulher quer uma coisa diferente, ela está, né, sentindo falta de uma preliminar, sentindo falta de uma coisa diferente entre quatro paredes, mas ela não fala. E o homem não tem bola de cristal para adivinhar. E da mesma forma, do outro jeito. O homem quer que a mulher faça alguma coisa de diferente, ele não sabe como pedir, não sabe como falar, ou quando ele vai falar, ele usa as expressões e os termos e o jeito que ele foi ensinado e aprendeu com os amigos na adolescência, né? Ou através da pornografia. Então, e para a mulher conservadora, entre aspas, isso choca. Então, é muita confusão. Por isso que eu sempre volto no mesmo tempo no ponto da questão da comunicação. De tentar entrar aí num ponto de equilíbrio do que é bom para um, o que é bom para o outro, né? Sem cobrar, sem dar responsabilidade para o outro. É nossa responsabilidade, né? Isso é muito importante, mas é óbvio que eu entendo que o fundamento básico sobre tudo isso, primário, é o fato de que o primeiro ponto é a mulher saber, se conscientizar de que ela tem o direito de ter isso, de que ela tem o direito de querer isso, de expor a sua insatisfação, seja de uma preliminar, seja de um tipo de comportamento mais agressivo, uma ausência de educação. Não, porque o homem é assim mesmo. Não, aí é um machismo. Por que o homem é assim mesmo? O homem não se preocupa com isso, o homem não se preocupa em tratar bem, o homem não se preocupa em ser educado ou carinhoso. Não. Homem, depende do homem. Nós estamos falando de homem que não foi treinado ou educado para isso. Então, o mundo é constituído daquilo que se predispõe a ele. Ou seja, as pessoas se adaptam. As pessoas vivem o aprendizado que tiveram. Então, é fundamental o que a Anaís trouxe em relação à comunicação. Por quê? Porque quando nós temos uma comunicação mais adequada, e, acima de tudo, obviamente, mais importante, para que a pessoa tenha essa comunicação adequada, é fundamental que ela tenha a coragem de fazer isso, que ela se sinta no direito de fazer isso, que a mulher se sinta com a possibilidade de ir até lá, expor o que ela pensa, porque quando a mulher leva essa informação, a relação melhora. E aí eu te pergunto, mas em relação à mulher de hoje, comparada à mulher do passado, tu percebe que a mulher de hoje, comparada à mulher do passado, é uma mulher que fala mais do que pensa, é uma mulher que exige mais, mais delicadeza, mais carinho, ou mais algo do jeito que ela quer sexualmente. Tu percebe que a mulher de hoje se expõe mais, seja na posição sexual, seja no contexto da linguística, literalmente, ou até na exposição das roupas, ou na conquista, porque a mulher de antigamente era quase que aquela coisa parada, onde o homem tinha que fazer tudo, ou o homem tinha que conquistar a mulher. Ela não, até com todos esses tabus, a mulher não se sentia no direito de ser a conquistadora. Então, como tu percebe que a mulher de hoje é uma mulher que já está indo em busca disso? Acho que sim, eu penso que sim. Eu acho que a mulher já mudou bastante, né? No que diz respeito a essa coisa dela se permitir um pouco mais, né? Dela estar mais disposta, dela estar mais afim, dela também entender que vai ter um momento certo para aquilo, qual é o ponto do corpo dela, quais as oscilações que o corpo dela... principalmente, Márcia, eu acho muito legal que eu vi um vídeo teu ontem, eu vou tocar nesse assunto. A mulher, ela tem esse domínio da sexualidade, ela tem esse poder relacionado com a sua sexualidade, né? Com a sua fertilidade, com a sua ovulação, com o seu período fértil, e que muitas desconhecem.
Porém, nesses últimos anos, cada vez mais tem se aberto portas, digamos assim, com pessoas, com especialistas trazendo esse conhecimento, trazendo esse assunto. Então, a mulher que conhece o seu corpo, ela sabe exatamente de que forma, de que maneira que ela pode sentir prazer e proporcionar. Então, eu acho que essa mudança aconteceu nesses últimos anos, sim, né? Não é à toa que o mercado erótico teve um crescimento estrondoso no Brasil nos últimos 5 anos para cá, né? Muitas lojas, muita coisa relacionada à questão da sexualidade, as pessoas estão com a cabeça mais aberta, entendendo um pouco melhor sobre isso. Mas, Márcio, eu acho importante a gente também falar no que diz respeito ao autoconhecimento, um fato que aconteceu desse um ano para cá, que também está relacionado com a questão da pandemia. Nós tivemos muitos, né, casais se divorciando, os índices de divórcio dispararam bastante desse um ano para cá. Mas por quê? Pela convivência. Porque quando a gente não está o tempo inteiro, 24 horas, 48 horas, 72 horas ao lado de uma pessoa, nós temos essa liberdade de extravasar aquilo que a gente não faz e não é dentro de casa. Então, quando você começa a conviver o tempo inteiro com a pessoa, você vai perceber que você também tem falhas assim como ela. Então, se a pessoa ela não tem essa capacidade de entender que, opa, isso que está acontecendo comigo não vai durar para sempre, isso é uma coisa ocasional, e com aquela pessoa também, nós podemos superar isso juntos, ela entra e surfa nessa onda da crise, né? Do atrito, e aí vira uma bola de neve. E onde é que resulta isso? No sexo, Márcio. Porque o sexo é o ápice da intimidade de um casal, entendeu? É onde o casal literalmente está nu de todos os seus medos, os seus bloqueios, as suas crenças. Ele tem... nem sempre, mas ele tem a oportunidade de estar nu nesse momento de tudo aquilo que o trava, né? E aí, quando um casal tem essa sintonia, as coisas fluem, evoluem e melhoram e se entendem. Então, minha dica é não deixar somatizar isso. E a minha dica, principalmente para as mulheres, nesse mês que é tão importante, é elas entenderem, Márcio, quem não olhar para dentro vai ficar de fora. Então, ou a pessoa ela se conhece, ela entende aquilo que ela está sentindo, por que aquilo ali é importante para ela, né? Tem um livro que eu indico, que é um livro tão prático e tão rápido, que pode ajudar muitas pessoas, muitos casais, que é do Gary Chapman, que é as 5 linguagens do amor. Cada pessoa tem um jeito de entender, né? De gostar, de querer. Às vezes é uma coisa simples, é uma demonstração de carinho. E que se você não fala, a pessoa não tem como adivinhar. Não tem como saber o que você está querendo, o que precisa nutrir o teu tanque de amor, né? Então, as mulheres mudaram, evoluíram, estão buscando cada vez mais conhecimentos, né? Tentando melhorar a sua intimidade, mas eu penso que há passinhos de formiguinha. As coisas ainda têm muita coisa para mudar. Sem sombra de dúvida. Eu vejo muito assim a mulher de hoje bem mais evoluída do que antigamente, né? Eu vou fazer 50 anos agora em junho, e é notório de perceber que nesse meu período aí de vida a evolução foi estrondosa para a mulher, mas sim, poderia ser mais rápido, poderia acontecer de uma forma diferente. Eu acho que é importante sim o que tu citou, eu entendo como fundamental, porque de novo voltamos para o conceito da comunicação, mas é muito importante acima de tudo que a mulher consiga entender que é de direito dela, sabe? Que ela tem esse poder e que é de direito dela. Porque enquanto a mulher não assumir essa responsabilidade e acima de tudo, mais importante, essa autorresponsabilidade no sentido de ela cuidar dela, ela cuidar das emoções dela, ela cuidar do corpo dela, da sexualidade dela, das atitudes dela, ela entender que ela tem esse poder de dominar isso e que muitas vezes... E que é muito louco, porque na realidade há um antagonismo dessas situações ou circunstâncias, porque esse conjunto onde foi dado ao homem o poder de liderar, fundamentalmente quando se trata desse conceito bem específico que é liderar dentro de casa, se nós voltarmos lá para os primórdios, ou nem tanto assim, nós vamos ver o marido chegando em casa entregando dinheiro para a mulher administrando o dinheiro, ele só ia trabalhar, entende? Ou seja, dentro de casa, a mulher tem esse domínio. Eu não estou dizendo que ela tem o domínio de casa, a mulher tem o domínio em todos os lugares, mas... porra, ela tem o domínio dela.
Ela tem o domínio da sexualidade, ela tem o domínio da sua intimidade. Se a mulher fica dando para o homem esse domínio, ele não tem essa capacidade de lidar com isso. Então, esse vídeo que eu fiz, eu falo sobre a energia sexual, o poder da energia sexual. E a mulher tem esse poder exatamente porque tem uma menstruação que quebra um ciclo que o homem não quebra. E, por conseguinte, sabe o que acontece? Ele entra nessa energia que o homem usa a emoção da raiva dentro da sexualidade, enquanto a mulher usa a emoção da tristeza. Por isso, quando você percebe uma mulher tendo uma atividade sexual, talvez pelo movimento auditivo, você não sabe se ela está chorando, se é sexo que ela quer. O homem, você não sabe se ele está bravo com alguma coisa ou se ele está fazendo sexo. Por quê? Porque é o tipo de emoção que é utilizado. Isso é muito interessante de entender um pouco mais, porque é um conhecimento, obviamente, muito mais profundo. Contudo, o homem que tem essa emoção da raiva, a raiva começa a dominar ele e ele se perde, porque logo em seguida ele fica impulsivo pelaquilo. A mulher não, ela continua tendo um controle muito maior sobre esse conjunto emocional. Então a mulher consegue ter o controle dessas energias, ou desta energia, enquanto o homem não tem esse controle. Essa energia domina o homem, entende? Por isso o homem não consegue passar na rua e ficar olhando para uma mulher que ele acha interessante. A mulher consegue lidar mais facilmente com isso. Pessoas atrativas, pessoas bonitas, chamam a atenção de qualquer pessoa, seja homem ou mulher. Então isso não é uma desculpa. Muito antes pelo contrário, supostamente, percebendo o conceito de respeito, deveria ser um treinamento a mais para o homem. Até mesmo porque, supostamente, exatamente como a Anaís citou anteriormente, o menino já foi dito, quer fazer xixi, só tira e beija para fora. Não, tudo guriazinha não pode. Tem que ir no banheiro, então faz escondidinho lá. Ó. Entende? Então, quer dizer, sempre foi muito inibido o processo da mulher, né? A libertação da sexualidade feminina sempre foi algo que foi oculto, oprimido. Mas por que isso? Porque, na realidade, se nós analisarmos nos primórdios, isso não era assim. Nós vamos ver isso a partir dos anos 500, quando veio, então, a caça às bruxas. Por quê? Porque a Igreja Católica começou a perceber o poder da mulher, o poder feminino, e o poder que a mulher tinha, inclusive, sobre a sua sexualidade. O quanto a mulher consegue, com muita facilidade, fazer o homem ficar perdido, ficar dominado por ela, entende? Então, a mulher tem isso. É quase que né? uma manipulação. E, Márcio, Exato, não, conclui que depois... Mas é isso, é que, na verdade, como a mulher tem esse poder, foi invertido o processo. Foi dito para ela, não, isso não é um poder. Isso é uma malícia, isso é uma maldade. Então, o que tu tem não é uma coisa boa. Não, fica te sentindo poderosa. Tu não é poderosa. Tu é manipuladora, ou tu é uma feiticeira. Isso é uma bruxaria que tu faz. Entende? Mas, quer dizer, só que daí as mulheres compraram isso como uma verdade e acabaram dizendo, cara, então se eu não posso ser uma bruxa, porque senão eu vou ser morta, vou sofrer a caça às bruxas. Então eu não posso ser bruxa. Então quando o homem olha para mim, eu tenho que me esconder, porque vai que ele me olha e se sente encantado por mim. Aí ele vai dizer que foi enfeitiçado e eu vou morrer. Márcio, sabe que assim, há poucos dias atrás eu fiz um texto que eu publiquei até lá no Diamond, que eu também faço parte da revista Diamond, que trabalha diretamente com sensualidade, né? E eu tive eu acabei tirando o texto do ar, porque muitas pessoas não entenderam o contexto do meu texto, mas vem exatamente de acordo com o que você está falando aí agora, eu estava me lembrando. E eu comento no texto que desde que o mundo é mundo, o sexo ele foi utilizado como barganha. Né? Então, quando a gente e eu não estou falando isso num contexto negativo, o que eu quero dizer é que as mulheres sempre tiveram esse poder de negociação, digamos assim, né? Com seus maridos, com seus governantes na época, né? Há centenas de anos atrás. E quando a gente para pensar, nos tempos mais modernos, hoje, a gente sabe o que acontece na intimidade do casal, certo? Um casal que está sintônico, que está numa boa, eles têm essa liberdade de dizer um para o outro, né? Se fizer um agradinho, vai acontecer tal coisa. E é na brincadeira, mas a gente sabe que esse poder existe. Então, o meu contexto aqui é explicar o seguinte para as mulheres. Me recordo como se fosse hoje, eu fecho os olhos e lembro disso de uma vez que eu estava num treinamento contigo, onde você começou a falar sobre o poder da energia sexual, ainda citou Napoleão Hill, e eu disse, meu Deus do céu, como isso faz sentido, né? Total, a nossa energia sexual, ela é muito poderosa. Então, quando eu falo para as mulheres que toda mulher tem o poder feminino, sim, consigo, e ela precisa reconhecer isso e entender que esse poder feminino ele está direcionado não só à questão sexual,
mas na questão feminina, na questão poder mulher. Então, assim, desde para concluir os seus objetivos, os seus sonhos, traçar aquilo que ela gostaria, ter esse entendimento de melhorar, entender que as suas experiências vão a fortalecendo, e o que eu percebo é que muitas mulheres passam por relacionamentos. Gente, eu me cito sempre como exemplo. Eu tive muitas relações complicadas, difíceis, frustradas, mas eu poderia hoje estar chorando ou botando a culpa neles. Mas não, eu entendi, opa, só um pouquinho. Eu evoluí, isso me ensinou, isso eu aprendi alguma coisa com essa história. Então, quando você passa por uma experiência ruim, e inclusive no sexo, nós geramos uma memória sexual negativa, certo? É como se aquilo ali ficasse impresso no nosso DNA. E a gente acredita que todas as nossas experiências sexuais vão ser ruins ou vão se repetir daquele jeito. Então, o nosso processo de reverter essa crença, ela está muito relacionada à minha autoridade, à minha autonomia de dizer chega, agora eu vou mudar e eu vou começar a fazer diferente. Porque é muita burrice achar que eu vou fazer sempre igual, que eu vou ter um resultado diferente, né? A gente já sabe disso. Então, a minha dica para as mulheres é: se permitam, né? Busquem entender o seu corpo, o funcionamento do seu corpo, explorem os seus 5 sentidos. O que tu falou agora sobre a questão da energia, a mulher sim leva para a cama todos os seus medos, os seus traumas, os seus rancores e principalmente as suas tristezas. Porque ela acha que aquele momento ali ela vai ser abastecida, ela não sabe, mas é isso que o subconsciente diz, ela vai ser abastecida de ocitocina, que é o hormônio do amor, que vai ficar tudo bem. E, gente, o prazer é muito além disso. Não é só isso. É você beijar, tocar, acariciar, ouvir, prestar atenção, sentir o cheiro. Tá tudo relacionado. Então, não tem como botar a responsabilidade, né, no outro. A responsabilidade é da mulher, em ela querer se conhecer, se descobrir, se permitir, passar por uma experiência diferente. E isso tem a ver com ela. Quando você pergunta, eu sempre falo, só para fechar, Márcio, eu sempre digo o seguinte: às vezes as pessoas estão tão perdidas nas suas vidas íntimas e sexuais que elas vão lá e perguntam para uma amiga. Mas olha só, quando você comenta da sua vida íntima com alguém, você está abrindo precedente para aquela pessoa opinar baseado nas experiências que ela teve na vida dela. Então, não cometa essa insanidade. Se você quiser precisar de ajuda, procure um profissional, uma pessoa imparcial. É ótimo. E uma coisa que tu falou que é bem interessante é o seguinte, né? Pensando no Gary Chapman, falando sobre as 5 linguagens do amor, as pessoas buscam, através do sexo, esse abastecimento do amor. Por quê? Porque se nós pegarmos ainda Gary Chapman, as 5 linguagens do amor para as crianças, né, no livro que ele também tem, ele fala sobre as 5 linguagens do amor primárias. Então, a primeira linguagem do amor, a linguagem mais primária que uma criança tem é a do toque. E veja bem, na hora do ato sexual, o toque, a profundidade do toque, a intensidade do toque é muito grande, porque vem um toque não só movido por um movimento e por uma sinestesia, mas vem um toque emocional, movido por todo um composto hormonal que está presente diante daquela relação. E esse toque agora, movido por todo esse conjunto emocional que compõe esses hormônios, que gera essa química que agora se mistura, se congrui entre essas duas pessoas, isso possibilita que o abastecimento daquela situação temporal seja muito grande, muito potente. E, de repente, a pessoa se sente amada dentro da relação sexual. E isso passa a ser uma confusão. Por isso, muitas pessoas são fanáticos por sexo, o que é diferente de amar e fazer com que a relação sexual seja algo que cultue a relação, que potencializa, fortalece, unifica e crie essa aliança entre as pessoas. O sexo tem esse poder, mas quando o sexo é só um suprimento, quando o sexo é um processo de submissão, quando o sexo passa a ser uma barganha, mas não no positivo, e sim no negativo, onde eu, para ser amado, acabo me ofertando para aquela situação é essa com a qual eu não estou disposto, situação é essa que nem me agrada, mas eu estou fazendo pelo outro e não para nós. Então, isso é agressivo em todos os conceitos. Agora, quando eu consigo entender que a relação sexual, na minha casa a gente não chama de relação sexual, a gente chama de fazer amor, porque para nós é isso que nós fazemos.
Nós nos amamos quando ali estamos. Porém, não simplesmente nos resolvemos ou gozamos, temos prazer. Então, além do prazer sexual, existe o prazer da relação e do amor, porque aquele amor merece esse prazer, esse pico e esse ápice de prazer. Contudo, ainda assim, essa relação sexual temporal para nós, na minha relação, ela é considerada amor. E seja essa relação sexual apenas para ter o prazer ou pelo amor, o fundamento básico que permeia, na minha percepção, é o querer, o desejo, o ter o desejo. Porque se você vai para cima de uma relação, vai para uma relação, e você tem uma expectativa daquela relação, que aquilo te traga uma outra situação, seja além do prazer, que seja estar com aquela pessoa por causa da relação sexual, aí certamente em algum instante esse tanque de amor não estará abastecido, porque o sexo, ele não abastece o tanque de amor, mas o sexo sim possibilita que esse tanque de amor receba o combustível ideal. Entende? Então, o tanque de amor não é abastecido pelo sexo, mas ele potencializa, é como se você botasse um aditivo no tanque de amor. Então, para mim, sexo é um aditivo do tanque de amor, mas não abastece o tanque. Porque pessoas que querem abastecer seu tanque pelo sexo, esquecem de outras coisas que são importantes mesmo, porque você não vai ficar que nem um cachorrinho grudado na sua esposa, no seu esposo o tempo inteiro. Então, tem outras formas de abastecer. E aí fica a dica da Anaí, valeu, 5 linguagens do amor. Gente, deixa aí, se alguém tiver alguma pergunta, Márcio, para mandar, fiquem à vontade aí, gente, tá? A Elaine Leite, um beijo, querida. A gente faz tempo que a gente não fala. Márcio, eu recebo bastante quando eu abro a minha caixinha de perguntas aí. Eu até criei um personagem que é o Mãe Anaí, que o pessoal tá adorando, que é uma forma engraçada e descontraída de falar sobre sexo, né? Dentro daquilo que não só sobre sexualidade, mas sobre um todo. E uma das perguntas que eu recebo com frequência é como é que a pessoa sabe se ela é compulsiva sexual ou não? Eu recebo muito essa pergunta. E por que eu acho importante explicar aqui? Eu parto de um pressuposto. Todo excesso é uma falta. Então, o que acontece? Sempre que você está concentrado demais em uma coisa e esquece das outras, e eu uso inclusive uma metáfora que eu já vou explicar também em relação a isso, tem alguma coisa de errado, né? E no caso do sexo, as pessoas que passam por esse processo, essa fissura, e eu não estou falando aqui de uma patologia, eu estou falando daquele limite do normal para o opa já está demais, entendeu? Não estou falando de casos patológicos. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela está muito fissurada nessa coisa, nesse excesso, ou até mesmo trocar o tempo inteiro de parceiro ou de parceira, tem esse desespero, é porque, na verdade, esse buraco interno da carência, ele está precisando ser suprido, né? De amor próprio, de ocupar a cabeça fazendo coisas que ela gosta, né? Ou que ele gosta, no seu desenvolvimento, entender sobre a sua vida, né? Sobre o seu propósito, o que gostaria de fazer de diferente, e que muitas vezes esse excesso, ele acaba sendo uma válvula de escape, porque às vezes nós estamos tão insatisfeitos com a nossa vida, tão tristes com a nossa realidade, que a gente não sabe por onde começar a mudar isso. E aí a gente acaba descontando em alguma coisa. Então, eu costumo usar a seguinte metáfora, né? A nossa vida, eu faço sempre essa metáfora nos meus atendimentos, e os meus mentorandos lembram anos depois disso. A nossa vida, ela funciona como se fosse uma roda gigante, certo? Para cada casinha, né, ali da roda gigante, para cada, não sei como é que é o nome daquilo ali, mas enfim, para cada... Cadeirinha. Aquelas cadeirinhas. Isso. Para cada cadeirinha da nossa roda gigante tem um assunto. Então vai ter a família, vai ter o sexo, vai ter o dinheiro, vai ter o trabalho, os amigos, o lazer, papapá. A roda gigante, ela faz o quê? Ela gira. E o tempo inteiro que ela estiver girando, que é o ciclo da nossa vida normal, que é cíclica, ela não para nunca, vai ter uma casinha, vai ter uma cadeirinha que vai estar lá no topo, onde o foco vai ter que estar direcionado para aquilo ali. Mas quem comanda a roda gigante somos nós que estamos ali no motor. Então, às vezes, a gente fica, ai meu Deus, eu tô com tal problema, tô com tal problema, tô com tal problema, e a nossa vida para de girar, porque a gente está tão focado naquele negócio parado lá em cima que a gente esquece de olhar para os lados, gente. Então, assim,
faça as coisas girar. Se você, às vezes, está com um problema na tua intimidade, na tua vida sexual, na tua vida financeira, não interessa o quê, mas você está tão concentrado no problema em si que você não consegue ver as outras coisas que estão acontecendo. E no relacionamento é exatamente isso. A mulher pensa assim, ó, ai, não, mas eu vou ter que transar de novo, ai, gente, só para satisfazer, porque eu não aguento mais, porque não sei o quê. Ok, ela está focada nesse problema. Em que momento ela parou para pensar, mas só um pouquinho, se eu não estou gostando de sexo e eu tô com essa pessoa há 20, há 30 anos, que foi eu que escolhi, porque olha só, relacionamento é escolha, ninguém está te obrigando a ficar com aquela pessoa. Se você está com aquela pessoa que você escolheu e você não está feliz, não está satisfeita, quem tem que se questionar é você. E não esperar que o outro tome uma decisão, uma atitude. Então você tem que pensar, o que eu posso fazer para melhorar se não tá bom? Porque tem alguma coisa. Porque se você ficou com essa pessoa tanto tempo, tiveram momentos bons também. Não foi constituído só de momentos ruins. Então se questione, pergunte, veja o que você pode fazer para mudar, para melhorar, né? Daqui a pouco trazer alguma novidade, trazer um momento de intimidade, que é uma coisa tão simples, Márcio. Fazer um jantarzinho entre dois, entendeu? Deixa os filhos na casa da sogra, da avó, dá um tempo para a cabeça, porque eu sei que isso muda também. Ah, mas a gente não tem dinheiro. Mas, gente, eu duvido que você não tem dinheiro para fazer uma sopinha para teu marido. É mínimo. E a gente fica esperando que aconteça uma coisa estrondosa na nossa vida para mudar. Parem de ficar colocando as decisões que você precisa tomar no quando. Quando eu me mudar, quando eu tiver dinheiro, quando eu emagrecer, quando meu marido me olhar, quando a minha mulher resolver transar comigo sem eu pedir. Parem de colocar no quando. A hora é agora, a decisão é agora, o momento certo é agora, não espera para depois. Depois passou. E aí a roda gira de novo e vai entrar outra pessoa na casinha. Né? É interessante porque a tese é muito simples, né? Onde você foca a sua energia é onde está a sua vida. Então, você está focando a sua energia no quê? Na solução para essa situação ou simplesmente na situação existente? Se você foca a energia na situação existente, é ela que te domina. Agora, se você está olhando para isso e te gera uma insatisfação e você está buscando uma solução, o foco está na solução, não no que te gera insatisfação. Porque você contar para todas as pessoas, reclamar sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre o que está acontecendo, não te resolve nada. Resolve sim você ir em busca e melhorar. E é tão interessante porque como tem muitas mulheres hoje que já estão saindo dessa zona de conforto, já estão começando a mudar, já se percebe o que? Lives sobre sexualidade, mentoras da sexualidade, ou seja, coisas que não tínhamos no passado. Hoje nós temos muito mais esses artifícios, nós temos mais esses recursos para buscarmos e utilizarmos como ponto de melhora em nossas vidas e não simplesmente ficar reclamando para a vizinha, contando para a amiga, o que não vai nos ajudar. Pois muitas vezes, como a Anaís citou com excelência, é mais comum que a pessoa dê o ponto de vista dela embasado no que ela acredita do que ela consiga empaticamente olhar para você e dizer as suas necessidades, porque ela não tem esse conhecimento, ela não estudou para isso. Você também está pegando ela desprevenida. E talvez, inclusive, diga-se de passagem, essa também seja a frustração dela, que naquele exato instante ela está dizendo, faça isso, vai lá, amiga, depois me diz como é que foi, tá? Porque se for bom, eu faço. Nem ela sabe. Então, quer dizer, nem ela sabe, ela nunca fez. Então, no fundo, ela não tem essa experiência. Talvez ela te use como cobaia para depois poder botar na prática na vida dela. Então, ô, Márcio, você sabe... não, conclui. Tu sabe que é uma coisa então, que eu sempre interessante entender isso aqui. Muitas vezes, hoje a gente tem essa gama de possibilidades para que a gente possa usufruir. No passado não tínhamos. Então, ter acesso a um profissional, ter acesso a quem conhece é importante. Estudar, ler, buscar conhecimento. E, acima de tudo, cara, colocar em prática o que você quer, o que vem dentro da sua mente, que atende o seu coração, sendo você, sendo verdadeira, atendendo às suas expectativas, se autoconhecendo, sabendo do que você gosta, do que você não gosta. E digo mais, acima de tudo, e mais importante, não aceitando menos do que o que você acredita que merece. Entende? Porém, a posterior a isso, a essa percepção do que você merece, do que você deseja, não mais querendo ser submissa, não mais querendo se satisfazer com migalhas, querendo mais, querendo que você tem direito de ter. Comece a ir, não simplesmente imaginando que o seu parceiro não pode lhe dar isso. Talvez, como a Anaíse disse anteriormente, você possa conquistar desse parceiro agora, porque você mudou, porque você adquiriu um novo conhecimento, porque você está diferente, você não pode chegar e jogar esse balde sobre ele, mas você pode ajudá-lo a progredir também. Naturalmente, se você percebe que não é essa progressão, aí então tudo bem, cabe a você, então definir
se talvez essa relação não seja mais adequada para você. E talvez algum dia ela tenha sido. Mas agora não é mais. Faz parte. O mundo gira. A roda gigante A continua. roda gigante. Inclusive, naquelas cadeirinhas pode ter outros, além do seu marido. Mas, de Isso. qualquer forma... Então, a vida acontece. A gente tem que buscar isso. Tem que buscar o que é melhor para nós, acima de tudo, e mais importante. Mas, acima de tudo, atendendo definitivamente o que é melhor para nós. Só que só tem um jeito de eu buscar o que é melhor para mim, me autoconhecendo, sabendo quem eu sou. E eu buscando o que é melhor para mim, sabendo quem eu sou. Isso é a base e o fundamento que eu enxergo. E eu acho que é importante, assim, Márcio, deixar claro também o seguinte, que mudar não é sinônimo de fraqueza. Mudar é sinal de inteligência. Porque o que acontece? Não quer dizer que você tomando uma decisão agora, tomando uma atitude agora, você não possa voltar atrás ou escolher outro caminho amanhã ou depois. Então, assim, a gente tem essa coisa, porque se eu fizer isso, eu vou ter que ser isso pro resto da vida. Não funciona assim, né? Nada é definitivo. A gente vai se adaptando, se moldando à nossa realidade, as coisas conforme vão acontecendo. Então, assim, a gente percebe que os casais estão mudando, que as pessoas estão mudando, que a nossa sexualidade está mudando, que as pessoas estão se permitindo mais, buscando mais conhecimento, buscando mais entendimento. Mas não quer dizer que aquele caminho não possa ser diferente, que você não possa escolher, né? Um exemplo disso que eu falo sempre é que tem mulheres que já atendi muitos casos, assim, já tive muitas pacientes que ficaram 20, 30 anos casadas, e aí ficaram solteiras e saem por aí fervendo mais do que panela de pressão. E aí, daqui a pouco, elas dizem, opa, não é isso que eu quero. Não é esse o caminho. E tá tudo bem. Você vai poder fazer outra escolha. Você vai poder fazer outro caminho. Ou se cair a ficha, você perceber, meu Deus, aquela pessoa era o amor da minha vida. Volta atrás. E se for recíproco, vai dar certo. Agora, não coloque um peso como se aquilo ali fosse acimentado, como se não pudesse mudar mais aquela situação. Porque é mutável, a gente tem essa capacidade de mudar as nossas escolhas, os nossos caminhos, os nossos direcionamentos. Todos os dias eu penso, meu Deus, o que eu posso mudar hoje? O que eu posso aprender hoje? O que eu vou fazer de diferente hoje? Não tá bom desse jeito, vou tentar fazer de outro. Então, eu acho que essa adaptabilidade, todos nós nascemos com ela. O fato é que algumas pessoas, elas se engessam e finalizam desse jeito a vida e outras não. Perfeito. Nós temos um minutinho aí para finalizar o nosso horário. Foi rápido, muito bom. Né? Quando é bom, é rápido. É verdade. Nem percebe que está envolto no prazer aí, estar aí. Quero te agradecer demais. Aí vou te deixar para tu fazer a tua reflexão final e aí depois eu fecho para nós aí. Ótimo, olha aí, Dave Grohl, ninguém é igual a você e esse é seu poder. Por favor, mulherada, vocês são poderosas, vocês têm essa capacidade, né, de empoderamento, de tomar as decisões da sua vida, de assumir as rédeas daquilo que você quer, de decidir o que é melhor para você na sua realidade, dentro daquilo que faz sentido para ti. A qualquer momento você pode voltar atrás, pode mudar e pode ir para outro caminho e por aí vai. Então, não espere que alguém tome uma decisão que é somente sua. A responsabilidade é somente sua de mudar. Top demais, Anaí. Gratidão do fundo do meu coração aí por hoje. Igualmente, live demais aqui. Vai ficar salvo lá no GTV para vocês poderem assistir. Eu vou colocar no meu YouTube depois também. Top demais. E, galera, gratidão aí pela presença. Espero que a gente possa, de alguma forma, aí, ter tido um auxílio e um compartilhar desse conhecimento para que todos possam ter acesso. E como a Anaí citou anteriormente, com bastante excelência, saiba, você não está engessado nas suas escolhas. Escolhas são temporais. O que você escolhe hoje pode ser diferente, inclusive, do que você vai escolher amanhã e está tudo bem. É um direito seu. Por quê? Porque a vida é temporal. Nós não vivemos o passado e nem o futuro, e sim o presente. Então você é o que você é agora, somente agora. Aceite e assuma isso. Conheça-se e use desse conhecimento a seu favor e aceite somente o melhor para você. Um grande abraço do fundo do coração. Obrigada, querido. Gratidão, Anaí. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau, gente.